Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula do curso de Álgebra Linear 2020.1 remoto. Hoje estamos finalizando a nossa segunda unidade, tá? Sobre o tema de espaços vetoriais. Vamos falar hoje sobre mudança de coordenadas. O que se trata esse tópico, né? Dado duas bases de um espaço vetorial, tá? Como que eu posso relacionar essas duas bases? Como que, dado um vetor no meu espaço vetorial V, como eu posso sair de uma base para outra, certo? Escrevendo as coordenadas do meu vetor, tá bem? Então é isso. Então, vamos lá para a nossa videoaula. Mudança de base. Inicialmente, consideraremos o espaço R2, certo? O plano cartesiano, né, formado por todos os pares ordenados x e y, onde x e y são números reais, né? Iniciaremos com um caso mais simples, para depois entrarmos no caso geral, onde a gente trabalhará no Rn, né, nos vetores no Rn. Então, considere V, o espaço vetorial R2, tá? B igual a E1, E2 e B' igual a linha 1, linha 2, duas bases de V. Gente, olha, essas bases são bases quaisquer, tá bom? Eu estou usando E1, aqui E2, mas eu não estou dizendo que é a base canônica, não. É uma base qualquer, certo? Bem, seja V um elemento do meu espaço vetorial, certo? Então, a gente pode escrever V como combinação linear dos vetores da minha base B, tá certo? Onde a gente terá V igual a V1, V2, que vai ser V1 é 1 mais V2 é 2. V1 e V2 são as coordenadas do meu vetor V na base E1 e E2. Da mesma forma, a gente também pode escrever o vetor V como combinação linear dos vetores da base B'. Então, tem aqui V igual a V'1, V'2, que vai ser igual a V'1, E'1 mais V'2, E'2. Ou seja, V'1, V'2 são as coordenadas do meu vetor V na base B', tá? Que é composta pelos vetores E'1, E'2. Tudo bem? Gente, eu vou usar agora com vocês um argumento geométrico, tá certo? Para vocês entenderem melhor o que está se passando aqui, certo? Então, indo aqui para o GeoGebra, a gente vai ter o seguinte. Aqui está o meu espaço R2, certo? E aqui estão as minhas duas bases, né? A base E1, E2 e a base E'1, E'2, tá? A base B e a base B'. Eu tenho o seguinte, que qualquer vetor do meu espaço vetorial pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base B e qualquer vetor do meu espaço vetorial pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base B', certo? Bem, considere o meu vetor V, tá? Então, esse vetor V pode ser escrito como combinação dos elementos da base B, E1 e E2. A gente vai ter o seguinte, ó. Projetando aqui, né? Aqui em cima desse eixo, tá? Eu vou encontrar a primeira coordenada de V, que é V1, tá? E projetando no segundo eixo, que é onde está E2, eu vou ter a coordenada de V, aqui que vai ser V2, a segunda coordenada, tá? Agora, o meu vetor V também pode ser escrito como combinação linear de L'1 e L'2. Então, eu vou ter o seguinte, olha, V também tem uma coordenada em relação à base L'1, L'2, que é a coordenada V'1, e também vai ter segunda coordenada em relação à base B', que vai ser a coordenada V'2, certo? Então, é isso que acontece. Eu tenho um só vetor. Só que esse mesmo vetor pode ser escrito como combinação linear na base B, né, com coordenadas V1 e V2. E esse mesmo vetor pode ser escrito como combinação linear dos elementos da base B', tá? Que vão ser as coordenadas V'1 e V'2, certo? Bem, vamos voltar agora
para a nossa apresentação. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. L'1 e L'2 também são vetores do R2, correto? Então, a gente vai ter o seguinte, L'2 e L'2 também pode ser escrito como combinação linear dos elementos de B, certo? Então, a gente vai ter L'1 vai ser A1 é 1 mais B1 é 2, e L'2 vai ser A2 é 1 mais B2 é 2, ou seja, A1 e B1 são as coordenadas do meu vetor L'1 em relação à base E1 é 2, em relação à base B. E A2 e B2 são as coordenadas do meu vetor L'2 em relação à base B, tá? Bem, a gente vai ter o seguinte, olha, em estrela, a gente tem V escrito como combinação linear dos vetores da base de B. Em duas estrelas, a gente tem V escrito como combinação linear dos vetores da base de B'. E aqui em três estrelas, a gente escreve a base B' como combinação linear dos vetores da base B. Dessas três informações, a gente vai ter o seguinte, olha, V vai ser V1 é 1 mais V2 é 2, certo? Escrito aqui na base B, que também é V'1 é 1 mais V'2 é 2, aqui escrito na base B'. Só que quem é a linha 1 e a linha 2? É isso aqui, ó, tá certo? Então, eu vou substituir. Eu vou ter V'1 vezes, aqui é a combinação linear de E'1 na base B, mais V'2, aqui é a combinação linear de E'2 na base B, tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou juntar os termos semelhantes. Como assim? Eu vou separar tudo que multiplica é 1 e vou separar tudo que multiplica é 2. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó, V'(A1), tá? Mais A2, V'(A2), que multiplica é 1. E eu vou ter B1, V'(1), que multiplica é 2, mais B2, V'(2), que também multiplica é 2, tá? Por que que eu fiz isso aqui, gente? Eu quero comparar as coordenadas de V1', V2' com as coordenadas de V1, V2. É isso que eu quero fazer. Por quê? Porque eu estou querendo fazer uma mudança de coordenadas, tá? Bem, aqui a gente já pode comparar. Por quê? Porque aqui eu tenho uma combinação linear na base B. E aqui também. E a gente sabe que essa combinação linear, ela é única. Cada vetor pode ser escrito de maneira única com combinação linear dos vetores de uma base. Então, eu vou ter. Bem, aqui eu tenho o que eu falei aqui em cima, tá? V1 é 1 mais V2 é 2, vai ser A1 V1' mais A2 V2' é 1, mais B1 V1' mais B2 V2' é 2, tá? Aí aqui eu vou fazer a comparação, ó. V1 vai ser igual a esse coeficiente e V2 vai ser igual a esse coeficiente. A gente vai chegar aqui, ó. A gente chega nesse sistema linear, tá certo? Bem, gente, eu posso escrever o sistema linear em formato matricial, assim, ó. V1, V2, né? Vai ser igual a matriz dos coeficientes, tá? Vezes essa matriz coluna, que são os vetores V1', V2', as coordenadas, né? Desculpem. Gente, então, olha só que legal eu vou ter aqui. Aqui eu tenho as coordenadas de V na base B. Aqui eu tenho as coordenadas de V na base B'. E quem é essa matriz? Essa é a matriz de coordenadas dos vetores da base B' na base B. Lembra que a gente escreveu E1' como combinação linear de E1 E2? E que a gente escreveu E2' como combinação linear de E1 E2? Aqui atrás, ó. As coordenadas de E1' vai ser A1, B1. E as coordenadas de E2' vai ser A2, B2. Vamos voltar lá.
É exatamente o que eu tenho aqui, ó. Aqui na primeira coluna, eu vou ter as coordenadas de E1' na base B. E aqui na segunda coluna, eu tenho as coordenadas de E'2 na base B, tá certo? Gente, essa matriz aqui é chamada matriz mudança de base, tá certo? Nesse caso aqui, eu estou mudando da base B para a base B', tá certo? A gente tem assim, ó. V1 e V2 são as coordenadas de V na base antiga, que seria a base E1 e 2. V'1, V'2 são as coordenadas de V na base nova, que seria a linha 1 e a linha 2. E A1, B1, A2, B2 são, respectivamente, as coordenadas de a linha 1 e a linha 2 na base E1, E2, tá? Então, como é que eu faço mudança de coordenadas? Eu tenho que utilizar essa equação matricial para poder fazer. Tá, como é que vai ser feito isso? Primeiro, eu estou querendo passar dessa base antiga para essa base nova. Em primeiro lugar, eu tenho que pegar a base nova e escrever como combinação linear dessa base. Aí eu vou encontrar aqui a matriz de mudança de base. Então, com essa equação matricial, eu posso escrever as coordenadas de qualquer vetor na base B, na base B', tá certo? A gente vai ver um exemplo para ficar mais claro, mas a gente vai usar essa equação matricial aqui, tá certo? A gente pode escrever também, né, dessa forma aqui, ó. Eu tenho aqui V, a matriz mudança de base, e eu tenho V', que no caso é V na base B' e V na base B, tá? Ou, a gente também pode escrever isso aqui. Ou seja, quando eu quiser passar da base B' para a base B, eu uso a inversa de A, tá certo? Eu sei que a linha 1 e a linha 2 são base, portanto, eles são LI. Então, essa matriz de coordenadas, ela é não singular, ou seja, ela é inversível. Se ela é inversível, eu posso encontrar as coordenadas, tá, de um vetor que está na base B' na base B, certo, gente? Então, vamos ver o exemplo, né, para ficar mais claro. Ah, esqueci de falar isso aqui, ó. Então, essa aqui é a equação matricial de como determinar as coordenadas de V na base é linha 1, a linha 2, né? Olha, tá? Para a base é 1, é 2, tá certo? Usando a matriz inversa, tá? Então, vamos lá. Seja V igual a 2, 3, tá? O vetor do R2 nessa base aqui. Gente, isso quer dizer que essas aqui são as coordenadas de V, escrito como combinação linear desses dois vetores. Eu quero calcular as coordenadas de V na base 1, menos 1 e 1 e 4, tá certo? Então, o que que a gente tem que fazer? Primeiro, eu quero sair dessa base e chegar nessa, tá? Então, eu tenho que pegar essa minha base aqui, que é onde eu quero chegar, e encontrar as coordenadas desses dois vetores como combinação linear da base antiga, tá certo? Eu pego os vetores da base nova, escrevo como combinação linear dos vetores da base antiga para poder encontrar minha matriz mudança de base. Vamos lá. Então, encontrando as coordenadas de V na base 1, menos 1, 1, 4, usando a equação matricial V igual a V', tá? Onde A é a matriz das coordenadas desses vetores nessa base aqui. Então, o primeiro passo é encontrar A, tá? Bem, então a gente vai ter. Eu quero escrever 1 menos 1 como combinação linear de 3, 5 e 1, 2, tá? E eu quero encontrar um 4 como combinação linear de 3, 5, 1, 2. Então, eu vou ter o seguinte, fazendo essas continhas, a gente chega nisso aqui. Daqui eu vou ter dois sistemas lineares, não é? Ó, 3A1 mais B1 vai ser 1, 5A1 mais 2B1 vai ser menos 1. 3A2 mais B2 vai ser 1 e 5A2 mais 2B2 igual a 4, tá? Então, eu vou ter esses dois sistemas.
que eu vou ter que resolver para encontrar a matriz mudança de base. Só lembrando, primeiro passo, encontrar a matriz A. Como é que eu encontro a matriz A? Eu pego os vetores da base nova, escrevo como combinação linear dos vetores da base antiga, que foi o que eu fiz aqui, certo? Então, resolvendo esse sistema, a gente vai ter o seguinte, ó. Resolvendo o primeiro sistema, a gente encontra a solução A1 igual a 3 e B1 igual a menos 8. Gente, eu não vou ficar resolvendo todos os sistemas, por quê? Porque esse foi assunto da nossa unidade 1, né? Tá? E além do mais, aquele é um sistema com duas equações e duas variáveis, é simples de se resolver. Resolvendo da mesma forma, né, o segundo sistema linear, a gente vai encontrar A2 igual a menos 2 e B2 igual a 7. Gente, essas aqui são as colunas da minha matriz mudança de base. Então, ó, eu vou ter aqui na primeira coluna 3 e menos 8, eu vou ter aqui na segunda coluna menos 2 e 7. Então, ó, agora vai ficar super fácil. Então, eu quero encontrar quem? As coordenadas de 2 e 3. Não é isso que pede o problema? Na base, V'1, V'2, certo? Quem é essa base? Vamos voltar aqui só para lembrar, tá? Quem eu estou chamando de V'1, V'2 são esses dois vetores, tá? E o vetor que eu quero escrever naquela base é o vetor 2, 3. Então, eu tenho aqui, ó, 2 e 3, tá? Vai ser, tá aqui a matriz mudança de base que eu encontrei, e aqui V'1, V'2 são aqueles dois vetores. Então, a gente vai ter esse sisteminha linear, tá? Que eu vou resolver para encontrar V'1 e V'2, que vão ser as novas coordenadas do meu vetor na minha nova base. Então, teremos a matriz ampliada do sistema será 3 menos 2 e 2, né? A primeira equação, menos 8, 7 e 3, a segunda equação. Resolvendo por escalonamento, né? Fazendo aqui algumas operações elementares, a gente vai chegar nessa matriz aqui, certo? Depois vocês acompanham direitinho aqui essas contas que eu fiz, tá? Então, aqui está a matriz na forma escalonada. Daqui, a gente vai ter, voltando ao sistema, a gente tem essas duas equações. Aqui da segunda equação eu posso tirar V2', né? V2' vai ser 5. Aí, substituindo V2' igual a 5 aqui na primeira equação, a gente encontra V1' igual a 4, certo? Gente, essas são as coordenadas do meu vetor V, 2, 3, na base 1, menos 1, 1, 4, tá? Ou seja, as coordenadas de V igual a 2, 3, nessa base aqui, vão ser 4 e 5. Legal, né? Olha só, observa o seguinte. A gente tinha essa base aqui, 3, 5, 1, 2. Nessa base, as coordenadas do vetor eram 2, 3, tá? Então, fazendo aqui a combinação linear, a gente chega nesse vetor. Esse vetor aqui são as coordenadas do meu vetor na base canônica, tá? Agora, nessa outra base aqui, as coordenadas são 4 e 5. A gente vai ter o seguinte. Eu vou ter 4 vezes 1 menos 1, mais 5, 1, 4, vai dar 9 e 16, que são as coordenadas do meu vetor na base canônica. Isso quer dizer o seguinte, gente, as duas combinações lineares geram o mesmo vetor, assim como eu mostrei lá no GeoGebra, tá? Independente de em que base você esteja, o resultado é sempre o mesmo vetor, tá certo? Representado geometricamente, tá? Aqui tá o que eu acabei de falar, certo?